Bom dia, nono ano, tudo bem? Então vamos aos nossos parágrafos da semana. Não vou chamar de projeto jornal, porque houve os projetos jornais, mas também houve os parágrafos da ficha, né? Com aqueles temas mais abstratos que vocês me mandaram. Então eu dividi aí a nossa apresentação entre os parágrafos do jornal e os parágrafos que vocês me mandaram da ficha, aqueles parágrafos cujos temas eram mais abstratos, tá? Eu não trouxe todos, né? Já falei, porque senão fica chato, mas eu trouxe alguns para que nós possamos comentar. Vamos nessa? Então, a gente tem o nosso primeiro parágrafo aí, que é sobre o tema, né? O boato é a telegrafia da mentira, lá da nossa ficha. E o parágrafo começa: a mentira é uma distorção da verdade. É um tópico frasal curto, é assertivo, sim, mas ele está, de certa forma, dificultando a leitura do parágrafo, uma vez que a pessoa começa com mentira, depois fala de boato, então a gente não sabe de fato o que se quer dizer. Que o boato é a telegrafia da mentira, que a mentira é sinônimo de boato, a ideia ficou um pouco confusa aí. A minha sugestão é que a gente, já que se quer começar com uma oração aí assertiva, né, uma definição, que se comece então por esse tema, o boato é a telegrafia da mentira. Em vez de misturar aí com distorção da verdade, deixa isso para o desenvolvimento do parágrafo, certo? Às vezes, as pessoas espalham boatos sem saber se são verdadeiros ou falsos. Quando todos sabem de um boato falso e acusam uma pessoa, vejam como está um pouquinho repetitivo. Estão vendo? Essas repetições de termos, essas redundâncias, a gente também tem que tentar desfazer, como se fosse um boato verdadeiro. Ela ficará magoada, pois estão a acusando de algo que ela não fez. Estão vendo essa repetição do ela aí, mesmo sendo apenas 2 vezes, ela gera uma falta de coesão ao texto. Além disso, quando alguém começa a mentir, tem que dizer mais mentiras para justificar a principal, gerando uma bola de neve que só cresce e acaba quando esse alguém decide contar a verdade. Logo, é melhor não mentir. Então, esse gerando uma bola de neve também é uma expressão muito coloquial que não deve ser usada nas nossas dissertações, tá? Então, cuidado com isso. Eu fiz uma sugestão para esse parágrafo, para que ele fique assim, bem perfeitinho. Seria aí, ó. O boato é a telegrafia da mentira. Essa se configura como a distorção da verdade, viram? Já que se quer dar essa definição de distorção da verdade, aumenta um pouquinho o período, não ficou tão maior, e aí você no mesmo período já resolve essa confusão aí para que a argumentação flua bem, tá? Quando todos sabem que um boato é falso e acusam uma pessoa, ela ficará magoada, pois estão a acusando de algo que não fez. Além disso, quando alguém começa a mentir, tem que dizer mais mentiras para justificar a principal, gerando uma sucessão de equívocos. Aí tem um ponto, logo, a melhor alternativa para uma relação interpessoal saudável é não mentir. Tá? Ainda há uma repetiçãozinha de palavras aí, mas nada que atrapalhe a fluidez do texto, certo? Vamos lá. A indiferença é o pior de todos os males. Continuamos com aqueles temas da ficha, tá? Pois se sentir indiferente é o mesmo que se sentir invisível. Por isso, nunca devemos deixar ninguém se sentir assim. Caso veja um amigo dessa forma, tente dar a ele a sua visibilidade novamente, tratando ele com carinho como todos nós merecemos. Aí a gente tem duas questões, né? Esse pois aí, esse conectivo, ele não é muito bom para começar período. O pois, ele une períodos. Então, é bom você colocar ele sempre dentro da frase para unir uma oração com a outra, tá? Ele não deve unir períodos, ele deve unir orações, certo? E o ele aí que tem uma repetição, né? Caso veja um amigo dessa forma, tente dar a ele, né, sua visibilidade novamente, tratando-o com carinho, seria uma boa resolução, tá? Mas o parágrafo está muito direitinho, muito legal. Outro sobre esse mesmo tema. Com certeza, se sentir indiferente é uma das piores sensações na vida. Muitas vezes acabamos machucando uns aos outros pelo simples fato de não demonstrarmos importância. Isso faz com que as pessoas se entristeçam e passem a desvalorizar a si mesmas.
Logo, o ato de amor e carinho deve ser praticado com muito mais frequência. Muito bom esse parágrafo. Tem apenas uma questão aí. Essa vírgula depois do isso, estão vendo? Isso faz com que as pessoas se entristeçam. Não há vírgula aí separando esse pronome do resto da oração, ok? Vamos lá. Mistério é o encanto da vida. Para muitos, há alguma razão para viver nesse mundo. Todavia, ninguém nasce sabendo qual é. Tópico frasal, resumitivo, tem aí um conectivo adversativo para marcar aí essa contra-argumentação, ficou muito legal. A nossa curiosidade sempre incentivou o pensamento. Afinal, o que seria da lei da gravidade se Newton não se importasse com a massa? Declarar-se a uma pessoa sem saber se será correspondido e até jogar na loteria com maior risco de não ganhar, também correspondem a parte das belezas de nossa vida. Qual seria o motivo de nossa existência se não fosse descobrir os encantos e enigmas desse mundo tão complexo? Assim sendo, cabe a nós descobrirmos o rumo que o destino nos reservou. Como? Simplesmente vivendo. Então, tá lindo esse parágrafo, adorei, ficou muito bem feito, tá? Sobretudo para um tema abstrato. Então, essas perguntas, elas ajudam muito na elaboração das reflexões. Um tema abstrato, ele leva a gente a refletir, ou leva o escritor, o redator, a querer fazer o outro refletir. Os questionamentos nos servem muito para isso, né? Para fazer o outro refletir ou para mostrar a nossa própria reflexão. Então, ficou um parágrafo muito legal. Aí a gente vai começar a falar sobre sobre as nossas notícias, tá? Então, esses foram os parágrafos lá da ficha que eu trouxe como exemplos, e nós agora vamos ver alguns parágrafos do jornal, as notícias da semana. Princesa Charlotte distribui alimentos a aposentados no Reino Unido e comemoram aniversário. E aí a opinião. De fato, é uma atitude muito nobre por parte da princesa Charlotte ao querer ajudar aposentados isolados. Mesmo durante seu aniversário, a menina prepara e entrega os pacotes de alimentos aos necessitados. Por isso, deveria haver uma vírgula aí. Penso que ter uma iniciativa dessa, vinda de uma garota de apenas 5 anos, é uma maneira da sociedade se conscientizar em ajudar o próximo. Muito boa notícia, muito bom o comentário, então de parabéns, tá? Não esqueçam ele por isso, vírgula, tá? E também aquela vírgulazinha ali, ó, vinda de uma garota de apenas 5 anos, tirar essa vírgula antes do é uma maneira da sociedade, ok? Próxima notícia, WhatsApp corta em 70% circulação de mensagens virais. E o comentário. Há bastante tempo se fala sobre a circulação de notícias falsas na internet. Um dos principais meios de compartilhamento dessas informações é o WhatsApp. Assim, alguém pode facilmente pegar uma fake news e enviar a todos os seus contatos. Então, o aplicativo limitou a quantidade de pessoas ou grupos a quem se pode enviar uma mensagem de uma única vez, o que é ótimo, pois evitará que as pessoas recebam centenas de notícias falsas por dia. Muito bom! A pessoa fez um resumo aí da notícia e lá no finalzinho colocou explicitamente a sua opinião, tá? Gostei muito. Vamos lá. Vivemos em uma era na qual as fake news são tão presentes quanto o oxigênio. A expressão se popularizou há pouco tempo, mas isso não quer dizer que notícias falsas sejam um fenômeno novo. Primeiramente, boatos, querendo ou não, são sim uma mentira contada de 1000 formas diferentes por 1000 pessoas diferentes, logo uma fake news. Nunca devemos acreditar em algo sem verificar a fonte ou averiguar todas as versões que há. Afinal, tais rumores não representam necessariamente fatos. Aí foi mais um parágrafo lá da ficha. A pessoa associou tão bem com a questão das fake news que parecia até uma resposta a uma notícia de jornal, perceberam? Então ficou muito bom, esse tema das fake news é um tema muito relevante, né? E gostei bastante, então de parabéns. Vamos lá! Alunos das periferias temem ser prejudicados com a manutenção do Enem. É uma notícia aí que está circulando mesmo. Embora esteja ocorrendo a pandemia, o ministro da Educação publicou em uma rede social que as datas do Enem seriam mantidas para o começo de novembro. E aí entra a opinião, tá?
Isso é uma injustiça com os alunos da rede pública. Muitas vezes, o ensino presencial nessas escolas já não é dos melhores. Com a pandemia, algumas escolas públicas estão tendo aulas online, porém muitos alunos não têm acesso à internet. Logo, esses serão prejudicados. Por essa razão, tais estudantes estão fazendo alguns protestos online para tentar adiar o exame. Qual será o futuro do nosso país? Então vamos lá. O parágrafo ficou muito bem feito. Apenas ali no final, há duas questões para a gente comentar, tá? Tais estudantes estão fazendo alguns protestos online, isso seria um outro assunto. Então, eu necessitaria aí de um outro comentário crítico acerca disso. Os protestos online são válidos, não são válidos? Então, seria aí um outro argumento que poderia ser utilizado no desenrolar do texto. Então, atenção a isso, que se fosse uma dissertação, né, ou um texto argumentativo que a gente esteja trabalhando, isso seria uma ideia para você desenvolver lá no próximo parágrafo, ok? Abrir aí um leque para que você desenvolvesse mais essa ideia, que é uma boa, né, uma boa ideia para se desenvolver, para se falar sobre. E essa pergunta aí no final, acho que ficou solta. Talvez ela pudesse casar lá no final de um texto completo, lá no final da argumentação. Aí ela ficou solta, porque essa argumentação ainda não foi completamente fechada. Qual será o futuro do nosso país em relação a quê exatamente, tá? Então, isso teria que ser ou melhor explicado, ou ter sido colocado, no caso de um texto completo, no final lá do segundo argumento, ok? Se houvesse, claro, espaço para essa pergunta, se você tivesse embasado bem os argumentos para que essa pergunta saísse naturalmente. Vamos para o nosso próximo texto. Presença de Bolsonaro em aglomeração causa primeira saia justa no novo ministro da Saúde. As atitudes e discursos do presidente Jair Bolsonaro não condizem com as decisões de seu próprio Ministério da Saúde. Como cidadã, me sinto sim insegura com essa grande guerra fria, por assim dizer, entre o presidente e seu próprio governo. Logo, devemos seguir as orientações do Ministério da Saúde, sim ou não? Ademais, nem o Supremo do país os segue. Então vamos lá, um começo aí muito bom, uma opinião muito boa também, mas no final a gente dá uma embolada ali. Veja bem, o logo é um conectivo de conclusão. Então, ele deve ser o último conectivo que você usa num parágrafo, para que feche a ideia do seu parágrafo. Então, assim, esse ademais ali deveria ser substituído pelo logo, ok? Então, poderia ser assim: ademais, devemos seguir as orientações do Ministério da Saúde? E depois o logo. Uma outra questão aí é essa perguntinha, sim ou não? Não achei legal, acho que você deve ser categórico, já que você está dando uma opinião, tá? Então, pelo seu raciocínio lógico, eu presumo que seria assim: ademais, devemos seguir as orientações do Ministério da Saúde. Ponto, ok? Aí ficaria logo, e aí esse finalzinho também, nem o Supremo do país os segue, ficou solto e desconexo. Então, você teria que vir aí com um logo, com uma outra frase que de fato concluísse a sua ideia. Essa frase que você usou por último, nem o Supremo do país os segue, teria que ser desenvolvida, teria que ser explicada para que a gente conseguisse entender de fato essa informação, tá bom? Então, a gente fica por aqui com essa aula sobre os nossos parágrafos, com essa leitura e essa colocação, né, do que estava bom, do que estava ruim, do que pode melhorar. E para a semana que vem, a tarefa é o Projeto Jornal. Continuemos a emitir nossas opiniões sobre aquilo que está se passando no nosso país e no mundo, na nossa sociedade. Então, essa leitura de jornal é imprescindível. Então, vocês vão fazer o Projeto Jornal dessa semana. O tema vai ser livre. Quem quiser falar sobre o coronavírus, sobre a Covid, fique à vontade. Quem não quiser, não fale, ok? Então, projeto jornal para essa semana, tema livre, vocês vão elaborar um parágrafo argumentativo com 3 conectivos, ok? Esse parágrafo argumentativo, o foco dele é a sua opinião, o seu argumento. Então, é aquele esquema de sempre. Coloca lá a manchete para eu saber do que vocês estão falando, a fonte e a sua opinião, tá? Esse parágrafo aí pode ter de 5 a 8 linhas e o foco dele é a sua opinião sobre a notícia escolhida por você, ok?
A próxima aula de vocês vai ser uma aula de pontuação, primeiro vídeo sobre pontuação, ok? Semana que vem a gente faz o pontuação parte 2, tá bom? Um grande beijo para vocês, tenham uma boa semana e leiam o jornal.